Boa tarde, sejam todas bem-vindas. Segundou, 18 de agosto, gente. Hoje, eu, Kézia e Luciano, estamos comemorando, sabe o quê? Nossa data de batismo. Eu até perdi as contas, quantos anos tem. Eu tinha 11 anos, hoje eu tenho 40, olha aí quanto tempo que nós batizamos. E graças a Deus permanecemos firmes até hoje e vamos permanecer até Jesus voltar. Em nome de Jesus. 29 anos. Olha aí, mãezinha, 29 anos. Glória a É uma, Deus. é uma alegria, né? Eu tenho Ele é certeza santo, hein, Daiane? Ei, tenho todo certeza mundo. Ei, meus amores! Oi. Tenho certeza que a Kézia lembrou, né, Kézia? Hoje, 18 de agosto. Lembrei não, Gente, minha filha. lembrou não, né? A Neia completa amanhã, 2 aninhos. Isso aí, Só eu que lembrei de... né? Glória a Deus. Então, olha, João, o Evangelho de João, gente. Kelly, paz do Senhor. Vamos começar agora o Evangelho de João. Quem foi? O João Apóstolo, né? Ele é o autor. Ele escreveu em Éfeso esse Evangelho. Apóstolo João, vamos dizer, ele se via como o discípulo amado, né, por Jesus. Ele era o mais próximo, a quem Jesus também amava. Quando Jesus estava naquela cruz, quem ele falou para falar? Quem ele olhou e falou assim: olha, eis aí a tua mãe. Com quem diz: cuida dela para mim, João. Ele falou para João. Ele viu Maria. Gente, eu imagino a dor de Maria. Nós vamos chegar lá na frente falando sobre isso. Então, esse João era aquele discípulo mais próximo de Jesus. É uma pessoa que grande foi o seu ministério, né? João, o discípulo amado, vamos dizer assim. Então, nós vemos que tem Mateus, Marcos e Lucas. Eles relatam mais um olhar externo. João, ele revela mais o interno de Jesus. João, ele tem isso, o jeito que ele escreveu. Então, no primeiro versículo do capítulo 1, ele fala sobre a encarnação do Verbo. Vamos ler. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ele. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testemunhar, para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para testificar-se da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Esse iniciozinho aqui já é maravilhoso, né? Jesus é o Verbo. Ele estava lá no início, no princípio, quando Deus disse, haja luz, haja isso, haja aquilo. Jesus estava ali. A glória do Senhor Jesus já se manifestava. O conhecimento, né? Onde o conhecimento de Deus chegar, ele prevalece contra as trevas, está falando da luz. Esse Jesus. Nós somos a geração de João Batista, preparando o caminho. Quando fala de João aqui, é esse João o Batista.
Não é o João que escreveu, né? O João que escreveu o Evangelho, o apóstolo. Aqui ele está relatando sobre o João o Batista. Então, hoje, nós somos essa geração que João Batista preparava o caminho. Então, hoje, nós devemos olhar para nós. O Senhor me chamou para preparar o caminho. Que nós vamos ler agora a partir do versículo 15. Então, a presença de Jesus está no nosso meio. A presença de Jesus estava com o Pai quando o mundo foi formado. É isso que João, né, o apóstolo João, escreveu aqui. Versículo 15. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o que eu disse. O que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Isso aqui, João Batista, que está, né? João escreveu sobre João Batista. Porque todos nós temos recebido a sua plenitude, graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Jesus, ele veio como homem revelar o próprio Pai. Este foi o testemunho de João, quando os judeus o enviaram em Jerusalém, sacerdotes e levitas, para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram, que diz a respeito de ti mesmo. Então ele respondeu: João Batista. Eu sou a voz do que clama no deserto: endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe: então, por que batizas e não és o Cristo, nem Elias e nem o profeta? Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vos não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Essas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. João, ele batizava as pessoas. Ele, né, o batismo, que a gente sabe, que hoje eu estou fazendo aniversário de batismo, vamos dizer assim, que é descer as águas. Mas ele falou que há de vir um, que é o Jesus. Que é Jesus. João o Batista, ele é aquele que nos outros evangelhos fala sobre os pais dele, que é Isabel e Zacarias. Zacarias, ele era sacerdote, né? Eles já eram idosos, né? Ela não tinha esperança mais de ser mãe, mas um dia Deus apareceu para Zacarias. O anjo apareceu falando que ele ia ter um filho. Até o nome Deus revelou para eles, que seria João Batista. Então, João Batista, ele é filho da promessa. Ele veio para preparar o caminho do Senhor. João Batista, ele se tornou esse versículo, ele se cumpriu a palavra do Senhor que estava escrita em Isaías. E ele veio para endireitar o caminho do Senhor. Aí agora no versículo 29, né, já li. Então, o 32. E João testemunhou dizendo: viu o Espírito descer do céu. Não, é o 29, não li o 29, não. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse... João, vendo Jesus de longe, ele falou assim: olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. João viu Jesus de longe e já falou: este é o Cordeiro de Deus. Gente, né? Primazia, aquele que está em primeiro lugar, que ocupa o primeiro lugar, o mais importante. João falou assim: eu não sou digno nem de desatar a sandália de seus pés. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água.
E João testemunhou dizendo, viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele, quando Jesus foi batizado. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, aquele sobre quem vires descer e repousar o Espírito, esse é quem batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Deus já tinha revelado até para João, aquele que desceu o Espírito como forma de pomba, é este. Este é o Filho de Deus, João. Que lindo João viu, e ele testificou, gente, pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? É Jesus, que veio tirar o pecado do mundo. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo passar Jesus, disse, eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer, começaram a seguir quem? A Jesus. Né, que é André, discípulo. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes, que buscais? Disseram-lhe, Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes, vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. André era discípulo de João. Ele seguia João, mas quando João falou só, eis o Cordeiro de Deus, ele começou a seguir Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse, achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, o filho de João? Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. André apresentou Pedro para Jesus. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse, segue-me. Aqui Jesus já está, formando seus discípulos, que nós vemos um pouquinho quando Augusto Cury falou, ele escolheu as pessoas improváveis para ser os seus discípulos. Jesus estava ali discipulando eles o tempo inteiro. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe, achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu Filipe, vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita a quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estava debaixo da figueira. Então exclamou Natanael, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu, por que te disse que vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Glória a Deus, o primeiro capítulo, né? João, gente, vamos pegar esse exemplo de João. Nós somos percussor também. Aquele que vai à frente, preparando o grupo para receber esse Jesus. Eu sempre falei, e sempre falo agora, né? Antigamente eu tinha medo, pensava assim, já tem tantas pessoas na internet, mas tem pessoas que você pode alcançar. Tem pessoas que eu posso alcançar. Tem pessoas que, vamos dizer, Marco Feliciano é famoso, que ele vai alcançar. Mas tem pessoas que nós vamos alcançar que ele não vai. Por isso que nós podemos falar, podemos ser como João Batista, preparar esse caminho, preparar. O batismo com o Espírito Santo é mergulhar no rio de Deus, não fica nada de fora, ele nos leva para, nos dá força para viver em santidade. Jesus é esse que batiza com o Espírito Santo. Jesus é esse, né? Nós vamos entender que a palavra de Deus, ela é a verdade. Jesus, ele era perfeitamente Deus e perfeitamente homem.
Ele, sendo Deus, ele se humilhou e veio como homem. Mas ele veio como homem, se beliscasse, ele sentia dor, porque ele tinha carne. Você já parou para pensar? Jesus, ele é aquele, ele também usava o banheiro. Ele veio como homem, porque ele é o Cordeiro de Deus. Faz todo sentido a gente imaginar assim, quando Maria foi para dar à luz, teve que alistar, né, os nomes na cidade de Belém. Quando chegou lá, não tinha nenhum lugar, nenhum hotel, nenhum hospital, não tinha nenhum lugar, estava tudo cheio. Onde que ela foi ganhar Jesus? Na estebaria. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus, ele é o Cordeiro de Deus. Não tinha como o Cordeiro nascer no hospital, nascer numa cama. Jesus, ele nasceu lá representando ser o Cordeiro de Deus. Então, quanto mais nós lemos a palavra de Deus, mais nós podemos sentir essa paixão, esse amor pelo Senhor Jesus. Ele sendo Deus, ele era eterno, é uma pessoa igual ao Pai na sua essência. Olha, no princípio era o Verbo, Jesus estava com Deus todo momento. Na essência, é divino, é criador, é autoexistente. E ele também perfeitamente homem, ele assumiu essa natureza humana. Esse é o nosso Jesus. Ele veio revelar a glória do Pai aqui na terra. Alguém deseja comentar desse capítulo? Fique à vontade para falar sobre esse capítulo. Ninguém deseja falar nada? Quando nós encontramos Jesus, olha só, algo maravilhoso. Quando nós encontramos Jesus, ele revela a sua verdadeira identidade. Sabe por quê? Porque quando Deus criou o homem, como Deus nos criou? Ele falou assim, olha, vamos criar o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Estava ali, ó, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para nos criar. Então, a glória dele se manifesta dentro de nós. A divindade, né? Então, nós temos o Pai, temos o Filho, o Espírito Santo que nos ajuda. Hoje, está falando aqui que nós lemos, né? Hoje, nós que acreditamos no Senhor, nós recebemos esse Espírito. Nós recebemos o Senhor na nossa vida. Então, não tenha medo. Não tenha medo do futuro. Não tenha medo de ser quem você é, porque Deus te fez perfeita do jeito que você é. Deus te fez assim perfeita. Então, quando nós entendemos, quando nós aceitamos esse Jesus maravilhoso, nós entendemos a nossa identidade. Nós entendemos quem nós somos nele. E tudo é para ele. Toda honra, toda glória é para o nosso Deus. E tudo que nós fazemos aponta para quem? Aponta para Cristo. E esse é o capítulo 1 de João, o Evangelho de João. Glória a Deus por mais um dia juntas aqui. Amanhã, capítulo 2,